Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esther Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje as coisas aqui tão diferentes, né? Notou o título? O título desse episódio? Sim, vamos falar de um caso italiano, um caso internacional. E o motivo é dos melhores. Vocês já devem ter visto por aí que saiu o filme House of Gucci, Casa Gucci, estrelado por ninguém mais ninguém menos que Lady Gaga e Adam Driver. E claro que vocês sabem que o filme foi baseado em fatos, o crime real que aconteceu na família Gucci. Agora, o que talvez vocês não estejam ligados é que o Discovery Plus lançou há uma semana o documentário Lady Gucci, a história de Patrizia Reggiani. O documentário traz todos os pontos reais desse assassinato, dessa história que o filme House of Gucci conta. Então, se você assistiu o filme e tá aí se perguntando até onde o filme conta a verdade, o que realmente aconteceu no caso Gucci, você tem que ver o documentário Lady Gucci, a história de Patrizia Reggiani. Para a sorte de vocês, eu pude maratonar tudinho logo que lançou a convite do Discovery Plus, só para poder contar esse crime aqui para vocês. É chique demais, né? Uma baita oportunidade, crimezeiros. E eu tô, assim, muito, mas muito feliz, de verdade, de ter recebido esse convite do Discovery Plus, porque eu simplesmente amo assistir os documentários de crimes reais lá no streaming deles, gente. É sério, tipo, tem zero motivos pra eu sair de casa agora que eles chegaram no Brasil. E pra quem ainda não sabe, o Discovery Plus é o mais novo streaming no pedaço e é um prato cheio para crimezeiros como a gente. O catálogo deles tem várias séries originais e exclusivas sobre crimes, como esse da Lady Gucci, que aliás eu já recomendo aqui pra vocês verem, porque é bizarro o jeito que essa mulher conta do crime que ela mesma cometeu. Eu já vou falar exatamente o que rolou, mas ela estava envolvida no assassinato do marido, o herdeiro do império de moda Gucci, tanto que ela ficou conhecida na época como a Viúva Negra da Moda. E nesse documentário exclusivo do Discovery Plus, ela conta o seu lado da história. E engana-se quem acha que ela nega tudo, tipo, ai, porque eu sou inocente, a vítima de um casamento bosta, mimimi. Não, ela fala coisas do tipo, abre aspas, eu nunca achei que iriam me pegar, fecha aspas. E ainda afirma que se ela fosse boa de mira, teria ela mesma atirado, mas como ela não sabia usar armas, teve que contratar alguém. Tipo, gente, nesse nível é debochada demais, vocês têm que ver. E é esse tipo de conteúdo que fez o Discovery Plus ganhar o coração da Dona Café aqui, e eu tenho certeza que vocês vão pirar quando verem as outras coisas que tem lá no catálogo de streaming deles. É publi? Sim, mas eu tô falando de coração porque realmente não tem nada melhor do que um streaming que gosta de focar em crimes reais, né? Foi feito para crimezeiros. Bem, chegou a hora, o momento tão esperado de ouvir um caso internacional aqui no Café com Crime. A hora de mergulhar nessa história cheia de luxo, ganância, paixão, vingança e uma ação policial digna de filme hollywoodiano. Literalmente, né? Porque acabou de virar um filme hollywoodiano. Mas é isso, minha gente. Bora começar do começo? Benvenuti à Itália, a terra da moda, do macarrão e da pizza, das paisagens bucólicas e de uma das línguas mais lindas do mundo, na minha opinião. É na região de Emília-Romana, mais ao norte do país, que nasce Patrizia Martinelli, no dia 2 de dezembro de 1948. Ela era filha de Silvana Barbieri e um homem mais velho que nunca a aceitou como filha legítima. Aliás, Patrizia cresceu ouvindo da própria mãe que ela era uma filha bastarda. Com a mãe, Patrizia se mudou para Milão, onde Silvana trabalhava como lavadora de pratos em uma cafeteria. E assim Patrizia cresceu na periferia da cidade, levando uma vida simples e em meio à pobreza. Isso significava muito por lá, pois os pontos centrais de Milão são puro luxo, riqueza e beleza.
Ou seja, as diferenças sociais eram muito gritantes. Bem, a gente sabe bem como é isso aqui no Brasil, né? Paraisópolis, no meio do Morumbi, tá aí para provar isso para os paulistas. E assim foi até que um dia Silvana conheceu o homem que iria mudar a sua vida, Ferdinando Reggiani. Ele era um milionário, dono de uma empresa de transportes, e logo se casou com sua nova paixão, a Silvana, e adotou a Patrícia. Assim, a garota passou a ter 2 sobrenomes, Martinelli e Reggiani. O Ferdinando se tornou um verdadeiro pai para ela, carinhoso, divertido e que sempre dava razão para a Patrícia, uma coisa importante para ela. Ela gostava de estar certa. E mais importante ainda do que razão, Ferdinando dava dinheiro. Foi com esse din-din do padrasto que Patrícia comprou o seu primeiro casaco de pele. Ela podia não ter nascido rica, mas com certeza sabia viver como uma. O tanto que ela amava e se dava bem com Ferdinando era exatamente o tanto que ela odiava e brigava com a mãe. O relacionamento delas era complicadíssimo, pois as duas eram extremamente geniosas, elas queriam estar na razão o tempo todo. E como disse a própria Patrícia, elas eram loucas e não se pode viver com 2 loucas dentro da mesma casa. Era treta o tempo todo, mas fazer o quê, né? Nenhuma das duas queria sair de casa e perder todo o luxo que o paizão milionário proporcionava para elas. Patrícia era do tipo de pessoa que preferia chorar dentro de um Rolls Royce do que ser feliz andando de bicicleta. E essa frase foi ela mesma que disse, gente. O tempo foi passando e quando Patrícia tinha lá os seus 22 anos, a cidade de Milão virou o centro da moda. Nos anos 70, uma revolução tomou conta da cidade e ela virou símbolo de criatividade, liberdade e dos sonhos dos jovens. As ruas da cidade eram como passarelas para os jovens burgueses que andavam para cima e para baixo com suas roupas de grife made in Italy. E claro que Patrícia não ficaria de fora desse movimento. Ela se encontrava com outros jovens da elite para dar rolê, conhecer gente que era mais rica que ela, né, de preferência, e ver as novidades da moda. Acontece que Patrícia foi descobrindo que ter dinheiro não era tudo. E não, gente, ela não caiu em si sobre a beleza da simplicidade da vida. Ela só percebeu que realmente ter dinheiro não te dá o status de elite que ela tanto queria. Apesar do seu padrasto ter muito dinheiro, o nome Reggiani não significava nada para a sociedade burguesa de Milão. Na escola, por sinal, ela até andava com a galerinha da elite, mas eles tinham sobrenomes importantes e imponentes, e ninguém entendia muito bem por que ela tinha 2 sobrenomes, né, sendo que nenhum era famoso, digamos assim. Patrícia não gostava nada da ideia de que não era como seus amigos, e não tinha muito o que fazer sobre isso. Era o seu histórico, né, era a sua família. A não ser que ela se casasse e mudasse de sobrenome e de família. E foi aí que começou uma pequena obsessão dela de se casar com a pessoa certa. E por pessoa certa, me refiro a um homem que tivesse um nome importante, que carregasse o status no sobrenome, que fizesse parte da panelinha da elite e que tivesse uma carteira sempre cheia. No dia 23 de novembro de 1970, Patrícia finalmente conheceu o seu príncipe encantado, Maurizio Gucci. Os dois estavam com seus 22 anos de idade e se conheceram na festa de uma amiga de Patrícia. Maurizio era neto do fundador da Casa Gucci, uma empresa que estava no seu auge, né? Focada em atender clientes de alto padrão, trabalhando no mercado de luxo e de moda. Então parecia algo perfeito para Patrícia. Mas ela não sabia quem Maurizio era. Então, quando ele se aproximou dela no hall de entrada da festa e a convidou para dançar, ela não deu muita bola. O Maurizio então perguntou para a amiga deles, né, quem era aquela menina linda de vermelho que se parecia com a Elizabeth Taylor. Ele ficou assim, absolutamente gamado nela desde o dia 1. Da festa, os amigos foram para um clube noturno. A Patrícia foi no Porsche de um amigo, um outro homem, e Maurizio chegou em um carro pequeno, nada atrativo. E a Patrícia achou então que ele fosse um qualquer, um perdedor, um pobretão. Mal sabia ela que ele era parte da grande dinastia Gucci.
Depois daquele dia, Maurício ligou para ela, a convidando para jantar em um restaurante chique e elegante. E aí só por isso ela aceitou. Durante o jantar, ele perguntou para ela: "O que você acharia de se chamar Patrícia Gucci?" E ela logo se interessou e perguntou como faria isso. E aí que caiu a ficha. Ele era um Gucci. Imagina a felicidade dessa mulher de descobrir isso. É tipo, ganhei na loteria. Meu Deus, né? Só faltou pular ali no meio do jantar. E então, eles começam a namorar. O Maurício fazia tudo o que Patrícia queria. Se ela mandasse ele arrumar os dentes porque eram tortos e ela achava feio, ele ia arrumar os dentes. Se ela mandasse ele trocar de carro, ele trocava de carro. Tanto que depois deles começarem a namorar, a Patrícia meio que, e aí, vamos comprar uma Ferrari, né? E ele foi lá e comprou. Era isso, gente. Ela conseguia tudo que ela queria. Ela era sempre a dona da razão. O Maurício dizia que ele era muito atraído por Patrícia, não só pela sua beleza, mas por absolutamente tudo nela. E ela, por sua vez, até hoje, alega que já esteve com outros homens, mas nenhum como Maurício, e que ele sempre foi e sempre será o seu único e verdadeiro amor. O casamento dos dois não demorou muito para acontecer. Em 1972, quando eles tinham 24 anos, deram uma festa espetacular para mais de 500 convidados e firmaram laços matrimoniais. Apesar da grande quantidade de pessoas presentes no casamento, uma pessoa muito importante se recusou a ir. Rodolfo Gucci, o pai do noivo. Ele era contra o casamento do filho com Patrícia e mantinha distância do casal. No documentário do Discovery Plus, a Patrícia afirma não saber porque ele não gostava dela, mas o que geral fala é que Rodolfo acreditava que ela era uma interesseira que só estava de olho no dinheiro deles. E olha só, gente, os pais têm sempre uma pitada de razão. Depois de se casar com Maurício e entrar para a família Gucci, Patrícia viveu a vida que muitos sonham. A vida de herdeiro. Gente, nossa, como eu queria. Sabe, eu só queria isso. Ela não trabalhava, ela vivia viajando pela Europa, Estados Unidos e México. A sua ocupação principal era se preocupar em organizar grandes festas para a alta sociedade, além de viver fazendo compras nas lojas mais caras possíveis. A sorte dela é que os anos 70 foi uma década de ouro para a moda, para a Itália e para a Gucci. Eu não vou entrar em detalhes sobre a história da empresa em si, tá? Que também é bem interessante, mas eu não preciso dizer nem, né, que é uma das maiores grifes aí de luxo hoje em dia. E na época estava bombando. E foi assim que Maurício conseguia sustentar todos os gostos, desejos e vontades da sua esposa. Enquanto a empresa crescia, a família Gucci também. Em 1977, Alessandra Gucci, a primeira filha de Patrícia e Maurício, nasceu. 4 anos depois, nascia Allegra Gucci. Com o nascimento das netas, o sogro Rodolfo finalmente se dobra aos encantos de Patrícia e dá de presente para o casal um loft em Nova York. Gente, isso aqui é um presente. Imagina, você chega no chá de bebê, ganhei um loft no meu chá de bebê. Ai, gente, era uma cobertura de 880 metros quadrados na Quinta Avenida, em Manhattan. Ai, é muito rico, eu não consigo imaginar essas coisas. Enfim, assim, eu fico embasbacada, mas é realmente bizarro como a Patrícia conta no documentário Lady Gucci essa vida dela, né? E ela conta assim com um ar de quem ainda tá realmente se gabando daquilo, daquele estilo de vida e daquilo que ela conquistou, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Ela diz que ela tinha uma vida maravilhosa e descreve assim a sua rotina. Acordava às 11 da manhã, se maquiava, tinha motorista esperando por ela, gente famosa dando rolê com ela, e ela fazia e tinha tudo o que queria e era protagonista da vida da elite em Nova York. Ela era o centro de toda a festa. A Patrícia, ela tinha um senso de moda bem aguçado, ela era espalhafatosa, gostava de chamar atenção, né? Esbanjava acessórios e joias e sempre era o centro da festa.
E era assim no seu casamento também. Ela queria, e até certo ponto ela foi, o centro das atenções de Maurício. Ele fazia tudo por ela, dava de tudo por ela. Tipo, olha isso, mais uma situação aqui que eu vou contar. Em 1983, a família viajou para Copenhague. Chegando lá, a Patrícia olhou ali e viu um barco que estava ali parado numa marinha, e era um iate a velas chamado Creole. E ela olhou e falou: Ah, eu quero. Ela desejou aquele barco e, como tudo na vida dela, ela conseguiu. O Maurizio Gucci comprou e reformou o Creole, que era considerado o maior veleiro do mundo na época. Mas o Creole tinha má fama. Muitas vezes ele foi palco de mortes misteriosas e suicídios. Ele trazia azar e tinha essa fama de ser amaldiçoado. Mas o Maurizio Gucci adorava o barco. Ele se sentia um marinheiro nele, né? Tanto que ele manteve o nome do barco original, né? Que é um costume dos marinheiros de não trocar o nome das embarcações. E também ele manteve uma moeda bem valiosa no mastro. E quando Patrícia tentava meter o bedelho no Creole, mudar algo assim, sabe? Trocar moeda de lugar, qualquer coisa assim, ele não deixava. Ali não era território dela e ela começou a se sentir colocada de lado, né? Algo que nunca tinha sentido, pois tudo que ela queria, ela conseguia. E ela começou a sentir um certo ciúmes do Criole, né? Digamos assim. E com isso, ela virou para o Maurício e disse, abre aspas, Olha, eu garanto a você que esse barco vai reconquistar a reputação dele de barco amaldiçoado. Fecha aspas. Ela mesma conta isso no documentário, que ela falou isso. E é bizarro a forma debochada como ela fala disso tudo, gente. Vocês têm que ver, sério. Porque o que ela fez depois foi realmente acabar com a sua família, como faria a pior das maldições. Em 1983, Rodolfo Gucci morre e passa as ações da empresa da Gucci para Maurizio. Essa era a terceira geração Gucci chegando. Na mesma época, Milão estava no ápice como centro da moda mundial. Tudo acontecia ali. Novos estilistas nasciam ali, a arte estava ali, a moda made in Italy estava no seu auge. E apesar de, naturalmente, o Império Gucci passar para as mãos de Maurizio, a Patrícia achava que ele não tinha que estar nessa posição de administrador da empresa. Ela acreditava que ela tinha jeito de líder e não Maurizio. Ela que pertencia àquele mundo da moda e não ele. E isso começou a quebrar, pouco a pouco, o casamento. Enquanto isso, o poder que Maurizio tinha na Gucci foi crescendo. Ele contava com um conselheiro de confiança que o guiava nas tomadas de decisão, e cada vez que Patrícia queria decidir coisas da empresa, né, tipo, onde ela nem foi chamada, ele se irritava com ela. Não só isso, mas também ele foi ficando tão focado e tão consumido pelo trabalho que ele deixou a família de lado. Então, quanto mais sucesso ele tinha na empresa, mas o seu casamento fracassava. Para ajudar a ferrar ainda mais a vida do casal, nessa época Maurício compra as ações de um primo chamado Paulo e assim ele se torna o acionista majoritário e diretor da Gucci. Aí pronto, né? A sua vida virou trabalho, trabalho, trabalho e encheção de saco de Patrícia. O pior de tudo é que Maurício simplesmente não era um bom diretor e gestor da empresa. Como ele virou majoritário, rolou a maior treta lá familiar com os outros Guccis que acabaram saindo da empresa e Maurício ficou sozinho para lidar com aquele mega império da moda. Sem saber gerenciar a empresa, a Gucci começa a afundar. E ver a empresa ir por terra foi uma grande decepção de Patrícia com o marido, principalmente porque ela achava que era capaz de fazer melhor do que ele, que ela merecia estar naquele lugar, né? Para ela não bastava ser só a herdeira, né, a esposa do Gucci, mas ela também queria mandar e comandar. Bem, como eu falei antes, né, ela sempre tinha razão, sempre conseguiu o que queria, então isso estava incomodando demais. Aí quando ela vê a empresa começar a falir,
pronto, né? Foi o fim do mundo para ela. Nos últimos anos, tudo entre eles, ali entre o casal, era briga e gritaria e muitos atritos em casa. Então essa decepção fez com que Patrícia quisesse colocar o marido para fora de casa. Mas, para surpresa dela, ele já estava com as malas prontas para sair. Na primeira crise da Gucci, o Maurício faz as malas e vai embora de casa, deixando Patrícia sozinha com 2 filhas em uma enorme mansão. E o Maurício desapareceu. Não deu notícias nem para as filhas e nem para a esposa. E a Patrícia ficou devastada, mas muito além disso, ela ficou com raiva, com muita raiva. Quando o Maurício finalmente decidiu dar as caras de novo, ele já voltou decidido de que não queria ficar mais com a Patrícia. O casamento tinha acabado. Apesar de tudo, né, dessa péssima notícia, a Patrícia se manteve tranquila, porque o Maurício, ele não chegou a pedir o divórcio, eles só se separaram, né? Ele simplesmente foi viver a vida dele e ela a dela. Claro que ela ainda carregava o nome Gucci e também todo o dinheiro que vinha com isso. Em um acordo, o Maurício se comprometeu a pagar uma pensão anual de $860 mil para a Patrícia e as 2 filhas. Por isso, mesmo separada, ela estava tranquilona lá, recebendo os rendimentos dela e vivendo com o status que ela sempre sonhou para si. Mas aí, sempre tem o mais aí, né? Senão a história não estaria aqui no Café com Crime. Mas aí, 2 coisas muito importantes aconteceram. A primeira é que Maurício decidiu vender as suas ações da Gucci e deixar a empresa. A negociação foi feita com investidores árabes que pagaram mais de $120 milhões pela Gucci, tirando aí uma marca lendária italiana das mãos da família original e colocando nas mãos de estrangeiros. A Patrícia odiou isso, né? Significava que o seu sobrenome, Gucci, perderia a força, já que a família não era mais dona da marca. Mas a segunda coisa que aconteceu foi pior ainda. Em 1994, Maurício se juntou com outra mulher chamada Paola Franchi, que, aliás, essa Paola era amiga dela, né, da Patrícia. Ela tinha ido no casamento do Maurício com a Patrícia, né? E aí, em algum momento aí da vida, a Paola e o Maurício se reencontraram e começaram esse romance. E com essa nova união, ele decidiu pedir o divórcio à Patrícia. E a cereja do bolo? Com o pedido, Patrícia perdia a autorização para usar o nome Gucci. Gente, imagina, né? Era tudo pra ela. Aí você já imagina que ela vai ficar, né, loucona, putaça, etc. Mas a verdade é que ela cagou pra isso e continuou usando o nome Patrícia Gucci mesmo assim. Aliás, até hoje, ela se autonomeia Gucci. De novo, gente, ela é debochada demais contando isso. Tipo, ela fala, eu perdi a autorização, mas eu continuei usando o sobrenome mesmo assim. Foda-se. É bizarro. Tipo, ela não tem nem vergonha na cara de esconder que era por puro interesse mesmo, sabe? Como se fosse normal. Enfim, vejam o documentário Lady Gucci no Discovery Plus. É só isso que eu tenho pra dizer. Essa mulher é uma figura muito excêntrica. Apesar dela ter inicialmente essa postura blasé, a verdade é que o pedido do divórcio mostrou para Patrícia que ela não estava mais no controle, que tudo que ela tinha conquistado através do seu casamento com Maurício estava acabando. A fama, o status, a riqueza, tudo ali escorrendo por entre seus dedos. Ela se corroía por dentro ao pensar que Paola Franchi poderia ser a nova Lady Gucci, poderia ser a mãe de novos herdeiros do Maurício, o que obviamente ia diminuir a sua pensão e também a porcentagem que as suas filhas receberiam, né? Tudo ali desse relacionamento novo colocava ela em xeque. E aí, os próximos 3 anos não foram nada fáceis para ela.
O Maurício dava a ela basicamente US$ 100.000 de mesada. É até que generoso, né? Apesar de que ela deveria gastar US$ 100.000 num dia só, como se fosse nada. Mas era isso. Era esse dinheiro que ela recebia. E, além desse dinheiro, acabou. Esgotou a fonte. Ele proibiu a Patrícia de usar a casa deles em St. Moritz, deixando essa residência apenas para ele e a nova namorada, a Paola Frank. Para piorar a sua vida, em um belo dia de 1992, Patrícia estava em casa quando desmaiou. Do nada. Ela acorda no hospital e ouve do médico a notícia de que ela tinha um tumor no cérebro. Depois, acabaram descobrindo que era um tumor benigno, mas mesmo assim, Patrícia precisou se tratar. E nessa época, ela pediu ajuda de Maurício para cuidar das filhas adolescentes, mas ele se recusou, dizendo que ele não tinha espaço na agenda. Meu, como assim você não tem espaço na agenda? São suas filhas, sabe? É, típico boy lixo. Para completar, enquanto a Patrícia estava internada, o Maurício Gucci chegou a ir até a entrada da clínica, mas ele não teve coragem de entrar e visitar a Patrícia. E quando ela descobriu isso, que nem com um tumor no cérebro ele tinha coragem de olhar para ela, né, enfrentar ela, apoiar ela, depois de 15 anos de casamento, né, não é pouca coisa, e 2 filhas. Foi aí que ela disse que o amor por ele completamente acabou. Mas não a sua obsessão. A Patrícia passou a seguir todos os passos de Maurício. Ela sabia onde ele estava, com quem ele estava, o que planejava fazer todos os dias. E nessa de stalker maluca, ela acabou descobrindo que Maurício planejava se casar com Paola. A Patrícia não se conformou. Ela ligava incessantemente para a casa de Maurício e Paola, e nas raras vezes que eles atendiam, ela xingava, gritava, ameaçava. Quando Maurício não atendia, ela gravava fitas cassetes e enviava para a casa dele. Em uma delas, ela disse, abre aspas, "Você passou de todos os limites. Até suas filhas o desprezam e não querem nunca mais ver você para esquecer todo o trauma. Você é um tumor deformado, uma apendicite dolorosa que todas nós queremos esquecer. Você me disse que no período que estava forjando a assinatura do seu pai você estava no inferno. Mas você está enganado, Maurício. O seu inferno ainda está por vir." Fecha aspas. Depois de receber essa fita com Maurício, a Paola Frank implorou para que o futuro marido contratasse seguranças, mas ele se recusou, dizendo que não acreditava nas ameaças de Patrícia e que ela nunca o mataria pelo bem das suas filhas. Mas ele não sabia o que Patrícia era capaz de fazer quando estava de ego ferido. Ela conta no documentário, abre aspas, "Eu saía por aí perguntando ao açougueiro, a qualquer um na rua, alguém aí tem coragem de matar o meu marido ou não? Eu tenho um defeito, eu não sou boa de mira, então eu não podia fazer isso sozinha. Eu precisava encontrar uma pessoa com boa mira que pudesse fazer isso." Fecha aspas. Giuseppe Honorato estava varrendo folhas da porta em arco da Via Palestro 20, o elegante edifício onde Maurício Gucci tinha o seu escritório particular. Eram 8h30 da manhã, de 27 de março de 1995, uma linda manhã de primavera. Giuseppe era porteiro do prédio e foi a única pessoa a presenciar o que aconteceu naquele dia. Ele conta, abre aspas, "O Sr. Gucci chegou com algumas revistas e disse bom dia. Então, eu vi uma mão. Era uma mão bonita e limpa, apontando uma arma." Fecha aspas. A arma disparou 3 tiros nas costas de Gucci enquanto ele subia os degraus e um quarto na cabeça quando ele caiu. Giuseppe ficou sem reação, achava que aquilo só podia ser uma piada, até que o atirador viu ele também, ergueu a arma novamente e atirou mais 2 vezes. Giuseppe levou 2 tiros no braço, o que não impediu que ele conseguisse subir os degraus no saguão. Apesar de não ser fatal, ele estava sangrando demais e teve que se sentar em uma poça de sangue para esperar a polícia chegar.
Nesse meio tempo, ficou segurando a cabeça de Maurizio Gucci, que estava imóvel em seus braços. Quando a ajuda chegou, já era tarde demais. Maurizio Gucci foi declarado morto. Giuseppe só conseguia dizer que o atirador tinha cabelos escuros, usava um boné de beisebol e óculos escuros e fugiu em um carro que tinha um outro homem como motorista. Na cena do crime, a polícia pôde analisar as balas e chegou à conclusão de que a arma era de fabricação estrangeira, carregada com balas americanas que eram vendidas apenas na Suíça, Áustria e Alemanha, e também tinha um silenciador acoplado. Por isso, no início, achavam que poderia se tratar de um assassino estrangeiro. As primeiras suspeitas se voltaram para a vida empresarial de Maurizio. Na época da sua morte, ele estava tentando se estabelecer como um empresário e tinha feito alguns investimentos em hotéis e cassinos na Suíça. Negócios meio nebulosos, assim. Então, vai saber. Outra possibilidade eram as desavenças que ele tinha tido com a sua família, os seus sócios e os seus empregados enquanto diretor da Gucci. Alguém possivelmente querendo vingança? O Maurizio era um homem muito complexo, com muitas nuances, muitos haters, muitos negócios sujos, talvez, dívidas na Suíça, enrolado com os árabes. Gente, muita treta, vixe. Possibilidade era o que não faltava nesse caso. Por isso mesmo, ele parecia estar fadado a ficar sem solução. Enquanto a polícia trabalhava, os jornais noticiavam. Um caso envolvendo um dos homens mais ricos da Itália não passaria despercebido, né? Jornais, televisão, rádio, todos falavam de apenas uma coisa: o caso Gucci. Foi pela televisão que Patrizia Gucci ficou sabendo da morte do seu ex-marido. È Maurizio Gucci, ha 46 anni. All'omicidio del signor Gucci. Poi quando ha finito di sparare al signor Gucci si gira. Maurizio Gucci viene freddato da un sicario con 4 colpi di pistola. Como uma boa organizadora de festas que ela era, ela logo começou a preparar o funeral. No dia 3 de abril de 1995, Maurizio Gucci foi enterrado em uma cerimônia totalmente preparada pela ex-esposa. Vale dizer que, com o tanto de inimigo que ele tinha na vida, até dentro da própria família, não tiveram muitas pessoas de luto no seu funeral. Era mais mídia que qualquer outra coisa. E a Patrizia aproveitou esse momento muito bem para fazer um belo papel de viúva. Ela usou óculos escuros enormes, daqueles bem de diva, sabe? Além de um véu preto que cobria toda a sua cabeça. E com tudo isso, ficava meio difícil de ver as verdadeiras expressões dela, sabe? Que ela fazia ali durante o funeral. Não dava para saber se ela estava chorando de verdade, se não era, lágrima de crocodilo, não sei. O que se sabe é que logo após o enterro de Maurizio, Patrizia pede para Paola Franchi desocupar o apartamento luxuoso do Gucci, onde o casal morava. A Paola recebeu a carta de despejo de Patrizia um dia depois do assassinato. E, curiosamente, o selo da carta mostrava que ela tinha sido escrita às 11 da manhã do dia anterior. Ou seja, menos de 3 horas após a morte de Maurizio. Assim que Paola deixou o apartamento, né, porque ela não era casada com o Maurizio, ela não tinha direito, né, a nada que era dele. Então, se Patrizia pediu, que era legalmente a herdeira, né, já que ela tinha as filhas de Maurizio que iam herdar as coisas, estavam com ela, né, ela teve que sair. E aí a Paola sai e no mesmo dia entra no apartamento, né? Era uma luxuosa casa ali na Corso Venezia. Entra a Patrizia e as suas 2 filhas, Alessandra e Allegra. Com a investigação policial parada, né, sem pistas novas, Patrizia viveu os próximos 2 anos de forma extremamente luxuosa. Ela foi vista fazendo diversas viagens com a sua melhor amiga, a Giuseppina Auriemma, e também gastando como se não houvesse amanhã. Até que um homem decide abrir a boca para as autoridades policiais e contar tudo o que sabia
sobre a morte de Maurizio Gucci. Em janeiro de 1997, às 10 horas da noite, o delegado Filippo Nini atende o telefone e escuta algo surpreendente. Quem estava do outro lado da linha era Gabriel Carpanesi. Ele e a esposa passavam dificuldades, tinham alguns problemas de saúde e tinham se mudado para um quarto de hotel barato em Milão. E aí começaram a ficar sem dinheiro, e para não precisar pagar as diárias atrasadas, Carpanesi decide inventar uma história para o sobrinho do proprietário do hotel, dizendo que ele fazia parte de uma perigosa quadrilha na Colômbia. A sua intenção era que, além do responsável do hotel ficar com medo dele, também achar que ele pagaria em breve, pois ele afirmou que um homem da quadrilha estaria a caminho para lhe pagar pelos crimes, que ele tinha cometido e ia trazer aí uma bolada de dinheiro. Esse sobrinho aí do dono do hotel chamava Ivano Savioni, de 39 anos. Ele acreditou no Carpanesi. Ele não só acreditou, como se sentiu super à vontade para falar dos crimes que ele mesmo tinha cometido e acabou aí revelando para o hóspede que ele estava envolvido em uma coisa muito, mas muito grande. Savioni conta que se tudo corresse de acordo com os seus planos, ele se tornaria um milionário, pois ele tinha sido cúmplice do homicídio de Maurizio Gucci. Ele ainda se gaba mais, contando que era amigo de Giuseppina Auriemma, que por sua vez era a melhor amiga da esposa de Gucci, a Patrizia. Ele conta então que Giuseppina havia pedido para ele, a pedido da própria Patrizia, que matasse o Gucci e que receberia muito dinheiro por isso. Entretanto, o Savioni fala que a sua intenção inicial não era realmente matar o Gucci, mas sim extorquir dinheiro da Patrizia. Tudo tinha começado com essa tal de Giuseppina Auriemma, a melhor amiga de Patrizia. Ela tinha acompanhado toda a trajetória de Patrizia, desde a parte feliz do seu casamento, até tinha cuidado das filhas da Patrizia, era a sua confidente íntima. Então ela também viu o momento do divórcio e como Patrizia pirou na busca por um assassino. Muitas pessoas não levavam a sério quando Patrizia perguntava lá no meio da rua se alguém estava disposto a atirar no Maurizio, mas a Pina sabia que ela estava falando a verdade, que ela realmente queria aquilo. E a Pina, por sua vez, queria muito o dinheiro que Patrizia estava disposta a oferecer. Por isso, ela acabou se enroscando na trama para matar Maurizio Gucci. Pina conhecia Savioni já de longa data e foi a ele que ela confidenciou que sua melhor amiga, a Patrizia, estava querendo pagar muito dinheiro para que alguém matasse o ex-marido. Acontece que Savioni, ele não era um criminoso, Ele tinha ficha limpa. Claro que ele já tinha feito uns trambique aqui e ali, mas ele nunca tinha matado ninguém ou nem chegado perto de fazer isso. Mas ao receber a proposta, ele se interessou. Ele precisava muito de dinheiro. Ele não aguentava mais trabalhar ali naquela espelunca, no hotel fuleira do seu tio. Então, ele foi atrás de pessoas que talvez conseguissem executar o crime. Savioni vai e se encontra com um velho amigo chamado Orazio Cicala, de 56 anos, dono de um restaurante. O Cicala, ele era viciado em jogos e estava sempre precisando de dinheiro, então ele topava tudo. Na época, por sinal, ele não só tinha um restaurante, como ele era traficante de drogas e conhecia várias pessoas aí do mundo do crime, incluindo um tal de Benedetto Ceraulo, um pedreiro de 33 anos. E foi esse telefone sem fio aí, sabe aquela história que você chega a qualquer pessoa do mundo em 6 etapas? Foi tipo isso, Patrizia conhecia Pina, Savioni, Cicala, Benedetto Ceraulo. E foi nessas 4 etapas que Patrizia conseguiu achar alguém que conhecia alguém que estava disposto a cometer um assassinato por dinheiro. Todo mundo ali era muito amador, incluindo a Giuseppina, que era só a amiga que queria tirar uma grana da ricona. Segundo ela,
era para ter sido uma fraude. Não era para ter realmente matado Maurizio, né? Tanto a Pina quanto o Savioni e o Cicala queriam ir empurrando o assassinato sempre para depois, mas ficavam pedindo dinheiro adiantado para Patrizia. O primeiro depósito que Patrizia fez foi na conta de Pina, num valor de quase $90 mil, só de adiantamento. A Patrizia afirmou ao gerente do seu banco que o dinheiro seria para investir no negócio de vestidos de galas que Giuseppina tinha. Estava investindo na amiga, então uma bela desculpinha para pegar um empréstimo. Ai, gente, um empréstimo para matar o marido, gente, é isso. Bizarro demais. Mas enfim, esses $90 mil não duraram muito tempo na mão dessa galera. Porque, como eu falei, o Cicala, por exemplo, era viciado em jogar, né? Então, logo acabou, apostou tudo, né? Foi pro saco e eles foram pedir mais dinheiro para Patrizia. E de acordo com a polícia, ela teria dito que daria o restante do dinheiro se eles matassem o Maurizio, pois ele estava prestes a se casar com a Paola Franchi e a situação não ficaria nada boa para ela, incluindo financeiramente. Com a data do casamento chegando e Maurizio ainda vivinho da Silva, a Patrizia começou a desconfiar que o assassinato não ia acontecer e que Pina estava usando, né, esse desejo dela de matar o ex para ganhar dinheiro. Que amizade linda, né? Extorquir a BFF num plano de assassinato, tipo, o nível que as coisas chegam. Bem, foi nessa fase que Patrizia quis conhecer Savioni e Cicala e saber quem eram os criminosos que estavam adiando tanto o serviço. Depois desse encontro, a Patrizia teria então convencido Savioni a realmente cometer o crime. Ela teria lhe presenteado com coisas caras, feito promessas de pagamentos irrecusáveis, e aí o plano realmente começou a entrar em ação, e o assassinato de Gucci aconteceu. Isso foi tudo o que Carpanesi contou para a polícia naquele dia de janeiro de 1997. Como não dava para prender todo mundo só pela declaração do Carpanesi, a polícia abre uma investigação realmente dessas de cinema, chamada Operação Carlos. A situação era a seguinte: Patrizia não tinha pagado o combinado para o grupo que havia planejado e executado a morte de Maurizio Gucci. Em troca, eles estavam a chantageando para conseguir o dinheiro. Ela já tinha desembolsado uns $300 mil, um valor que parece muita coisa, mas era muito inferior a todas as promessas de dinheiro que ela tinha feito a eles no início do combinado. E no meio disso tudo, surge a ideia da Operação Carlos. O plano da polícia era o seguinte: eles infiltrariam um inspetor que tinha uma mãe colombiana, então por isso ele falava espanhol fluente, para se passar como um matador colombiano que estava vindo trazer o dinheiro para o Gabriel Carpanesi lá no hotel onde o Savioni trabalhava. E o plano, então, é colocado em ação. Carlos vai até o hotel de Savioni e pergunta por Carpanesi, tudo em espanhol. Ao se encontrar com Carlos, o Carpanesi pergunta se ele estaria disposto a chantagear uma pessoa que estava devendo muito dinheiro para o Savioni, que seria a Patrizia. O Carlos diz que sim, que ele era ótimo nisso, meu tipo de trabalho é lá dar um susto na galera, né, cobrar dinheiro. E assim eles fecharam o negócio. E ele prometeu que ou ele traria todo o dinheiro de Savioni ou a cabeça de Patrizia Gucci. Aí o Savioni ficou felizão com a proposta, né? Ficou tão feliz que ele deu um dinheiro para Carlos jantar e ainda emprestou o seu carro. Gente, ele deu o carro dele na mão da polícia, né? Então, o que o Carlos faz? Obviamente, leva o carro direto para a delegacia, onde enchem o veículo de escutas. Depois da sua janta, né, entre aspas, o Carlos devolve o carro para Savioni. E aí a merda é jogada no ventilador, porque logo em seguida, o Savioni liga para Giuseppina e avisa que tem notícias para dar. Os dois se encontram no carro, que estava cheio de escutas, e Savioni diz que a Patrizia Gucci precisava dar mais dinheiro para eles, e Pina
A Pina diz que tudo bem, ela ia cobrar mais uma vez, mas que dessa vez ela queria que sobrasse dinheiro para ela também. Com as escutas no carro e depois nos telefones dos suspeitos, a polícia consegue ouvir uma conversa entre os criminosos e Patrícia também. E aí, pronto, tá feito. Com as transcrições desses áudios enviados ao juiz, a polícia consegue incriminar todo o grupo e expedir mandados de prisão. A Operação Carlos foi um sucesso. No dia 31 de janeiro de 1997, às 4 da manhã, as prisões são efetuadas. Elas são feitas ao mesmo tempo para que o grupo não tivesse tempo de avisar um ao outro, ou saber, quem que estava sendo preso, se eles tinham sido os únicos ou se os outros estavam presos. Aquela tática, para depois conseguir jogar um contra o outro na hora do interrogatório. Às 4 da manhã de uma sexta-feira, Patrícia escuta alguém batendo à sua porta. Ela desce da cama, estava de roupas íntimas e caminha até lá. Ao ver o grupo de policiais, ela pergunta se aquilo seria uma invasão domiciliar. Mas eles respondem: "Não, senhora, estamos aqui para te prender." Simples assim. E ao perguntar para ela se ela tinha alguma ideia de por que eles estavam ali, a primeira coisa que ela fala é sim, pelo homicídio do meu marido, Tipo, 2 anos depois, como, ela só largou, gente, soltou, falou. Nisso, a filha de Patrícia, a Alessandra, que nessa época já estava com 21 anos, ela acorda, e vê aquela situação toda, vê a mãe sendo presa. E ela pergunta, mamãe, o que você fez? O que tá acontecendo? E a Patrícia responde: é coisa minha, mas eu sou inocente, e ela meio que dá de ombros. A Patrícia então vai, coloca todas as joias que ela consegue, coloca um casaco caro e vai ser presa. Tipo, ao melhor estilo excêntrico, Antes de sair, Patrícia ainda fala para as filhas ficarem em casa, que ela voltaria logo. O Filippo Nini, o delegado que prendeu a Patrícia, diz o seguinte sobre ela, abre aspas: "A impressão que eu tive era de que Patrícia era uma mulher muito fria e indiferente, cujo único valor que reconhece em sua vida é somente o dinheiro, o luxo e os amigos da alta sociedade." Fecha aspas. 1 hora depois da sua prisão, a notícia roda o mundo. O caso Gucci havia sido solucionado e a culpada era a ex-esposa. Patrícia sustenta a versão de que não encomendou o crime, muito menos da pessoa que tinha planejado tudo isso, que teria sido coisa da Giuseppina. Ela declarou o seguinte, abre aspas: "Falei com a Pina e ela me disse: 'Você viu o presente que eu te dei? Mas agora terá que pagar, e olha que terá que pagar muito caro. Ou, em vez de apenas um, vamos ter mais 2. Que são as minhas filhas. Pelo amor de Deus, eu dou a você todo o dinheiro que eu tenho, mas por favor não mate minhas filhas.' Nunca passou pela minha cabeça que a Pina fosse capaz de reunir esse grupo para matar o Maurício." Fecha aspas. A Patrícia conta que ela foi forçada a pagar mais de $350 mil para o grupo. Mas, ao mesmo tempo, e de uma forma muito contraditória, ela alega que valeu cada centavo. Tipo, eu fui forçada a pagar, mas valeu demais. Tipo, gente, doidinha total. Uma vez, um jornalista perguntou para ela por que ela tinha contratado um assassino de aluguel para matar o Maurício, por que ela mesma não atirou nele. E ela, que durante a entrevista toda estava negando, estava alegando que ela era inocente, respondeu, abre aspas, "Porque minha mira não é boa e eu não queria errar." Fecha aspas. Apesar de declarações como essa, Patrícia se declarou inocente lá para a polícia, acusando a amiga, a Pina, na primeira oportunidade que ela teve. Enquanto isso, Savione alega que é inocente em seu depoimento. Mas aí, o delegado Filippo pede para o seu colega, o inspetor, entrar na sala. E era o Carlos, O tal que estava lá falando espanhol no hotel, lá da gangue da Colômbia, agora estava ali ao lado da polícia, falando italiano. O Savione então percebe que caiu numa armadilha e confessa o crime.
Já a Giuseppina, ela fica calada por um tempo e depois confessa o seu envolvimento no assassinato de Maurizio. Em depoimento, ela conta que apresentou Savione para Patrícia depois da amiga insistir que precisava matar o ex-marido. Ela ainda conta que nesse período de 2 anos, né, entre o assassinato e a prisão, a Giuseppina e a Patrícia mantiveram contato próximo e que uma vez até foram juntas visitar Maurizio no cemitério. Mas quanto mais tempo passava, mais a Giuseppina se sentia culpada, ela se sentia enganada por Patrícia e muito tentada a ir para a delegacia contar tudo. Mas ela tinha medo, né? Medo do que Patrícia poderia fazer com ela. Ela também alega que Patrícia falou diretamente com o Savione, depois que a Pina tinha apresentado os dois, né? E que ela não teve mais envolvimento no crime além dessa apresentação. Essa é a versão de Giuseppina, que também dá o seu depoimento, a sua declaração no documentário do Discovery Plus. Então dá para ver ali a versão das duas ali, a contradição nos depoimentos, é bem interessante. Já os outros envolvidos, o Ticala, né, ele que dirigiu o carro no dia do crime. E na época que todo mundo foi preso, ele já estava na prisão por outro crime não relacionado, que era de tráfico de drogas. O Benedetto Ceraulo, que foi o atirador, ele também já tinha aí um histórico criminal bastante relevante, então eles nem tiveram muito o que negar ou o que falar, eles já estavam, né, já estavam ali presos. Agora, como vocês estão carecas de saber, quando o rico é preso, nem sempre quer dizer que justiça será feita. Pelo menos aqui no Brasil, né? Mas e na Itália? O julgamento do caso Gucci teve início em 1998 e só foi terminar em 2001, depois da última apelação. E assim, foi um evento e tanto. As lojas Gucci exibiram algemas de prata estampadas com o duplo G, né, da Gucci, da marca, nas vitrines de Florença e Milão. Patrícia, que foi apelidada de a viúva negra da moda, né, pela imprensa italiana, ela foi considerada um risco de fuga, isso por conta da sua conta bancária, né, ela tinha muitos meios ali de pagar, de fugir ou, enfim, fazer qualquer coisa do tipo. Então, ela foi mantida sob custódia durante o julgamento e também durante o recurso. Mas ela, de alguma forma, convenceu o juiz a permitir que o seu cabeleireiro e manicure fizessem o que ela chamou de visitas de estilo antes de cada audiência. Então, assim, ela aparecia nas audiências toda arrumada, maquiada, cabelo feita e vestida com casacos de pele e salto agulha e, geralmente, com um lenço da Gucci amarrado no pescoço. O deboche, gente, o puro deboche. Durante o julgamento, os advogados afirmavam que Patrícia não tinha interesse, né, não tinha motivo para mandar matar o Maurizio, porque antes deles se divorciarem, eles tinham assinado um acordo onde Maurizio se comprometia a pagar aí uma pensão, né, enorme de quase $1 milhão por ano para a esposa e para as filhas. Era uma renda considerável e ela não precisaria se preocupar com dinheiro para o resto da vida. Ou seja, ela não tinha motivo. A Patrícia ainda afirmava que ela havia sido chantageada após a morte de Maurizio pela Pina e os amigos dela a pagar aí valores estrambólicos, assim, de 600 milhões. E que se ela não pagasse, iam matar as filhas dela e não sei lá o quê, um monte de ameaça que ela inventou. Mas o delegado Filippo Nini apresentou provas de que ela havia feito um depósito para o grupo antes do assassinato de Maurizio. Ou seja, ela não estava pagando chantagem coisa nenhuma, ela pagou antes, ela pagou pelo crime, tipo... Enfim, isso daí desbanca total o argumento dela.
Além disso, tinham outras provas contra Patrícia. Entre as evidências apresentaram as fitas cassetes com ameaças e palavras de ódio que ela mandava para a casa de Maurício, mas a cereja do bolo foi o diário dela. Entre as páginas tinham escritas como essa, abre aspas, não há crime que o dinheiro não possa pagar. Fecha aspas. No dia que Maurício foi baleado, ela escreveu paradeisos, que quer dizer paraíso em grego. Foi o que ela escreveu na folha nesse dia. Como desculpa, né, a Patrícia disse que paradeisos era só uma palavra que ela achava muito bonita e que ela anotou no diário porque seria o nome que ela daria para a vila que ela queria comprar, que não tinha nada a ver com o Maurício. Mas, tipo, ela estava querendo comprar uma vila com que dinheiro, né? Só depois que o Maurício morreu, ela veio com essa história de vila. Enfim, sabe, assim, sem pé nem cabeça? É isso. Outro argumento utilizado pela defesa de Patrícia foi o seu tumor cerebral. Os advogados disseram que as ameaças que ela fazia eram apenas porque ela estava com esse distúrbio mental e havia perdido o juízo por conta do tumor. Ai, gente, desculpinhas, né? Então, assim, por conta do tumor, nada do que ela falou, do que ela ameaçou, nada era culpa dela, né? Tentaram alegar insanidade. Sim, né? Sempre tentam. Mas, quando chamaram outros psiquiatras para analisar o perfil de Patrícia Reggiani, concluíram que ela estava mais sã que qualquer um ali. O interessante é que no laudo atestam que ela tinha transtorno de personalidade narcisista, o que faz muito sentido realmente, né? Essa questão desse ego, do mundo girar em torno dela, de ser o centro das atenções. Enfim, é interessante, assim, até quando você assiste o documentário, né, Lady Gucci, a história de Patrícia Reggiani, você percebe esse jeito dela. Tanto enquanto ela conta a história, como depois que mostra o que aconteceu com a vida dela depois disso tudo, mas, enfim, não vou dar spoilers aqui. Então, voltando aqui para o julgamento, uma outra coisa que pesou bastante foi o depoimento de Orazio Cicala. Ele confessou perante o júri que estava envolvido no assassinato e que dirigiu, sim, o assassino até o escritório do Maurício. Mas, curiosamente, ele alega que o atirador não foi Benedetto Ceraulo, mas um outro homem cujo ele não poderia nomear. É meio bizarro, né? Porque pelas escutas e tudo mais, estava mega comprovado que foi o Ceraulo. Tipo, eu não sei o que deu ali no Cicala que ele quis negar essa informação, mas enfim. O restante do seu depoimento descreveu bem como ele foi chamado por Savione e por Pina Auriemma para matar o Maurício, e tudo isso sob o comando e a pressão extrema de Patrícia Reggiani. O Cicala ainda conta que realmente, num primeiro momento, ele só queria chantagear e extorquir a Patrícia. Ele chegou a gravar o pedido dela de assassinato para poder usar depois como chantagem, né? Tipo, tem aqui uma gravação sua falando, vou levar na polícia se você não me pagar. Tipo isso. Mas depois dele receber $90 mil de Patrícia e depois mais um picado de 10, 15 mil dólares, ele meio que perdeu tudo nos jogos, né? Porque ele era viciado e muito ruim nos jogos, porque ele nunca ganhava, gente, ele só perdia. E aí os agiotas, a quem ele estava devendo dinheiro, começaram a pressioná-lo para pagar. E ao mesmo tempo, Savione e Pina pressionaram ele, pedindo, né, a parte deles do dinheiro, e ele mentia, dizendo que tinha sido roubado e tal. E ainda mais outra pressão, a Patrícia, né, que estava se recusando a pagar mais sem ver o Maurício morto. E aí, se sentindo num beco sem saída, o Cicala realmente ali decidiu cometer o assassinato. Porém, ele não tinha coragem de realmente apertar o gatilho, e foi assim que ele incluiu a quarta pessoa no plano, que ele nega que era o Benedetto Ceraulo, mas que era o Benedetto Ceraulo. Um dia, o Cicala recebe uma ligação de Auriemma que avisa, abre aspas, o pacote chegou a Milão. Fecha aspas. Era o dia que Maurício tinha chegado na cidade. E no dia seguinte, o assassinato foi cometido. Com tudo isso, o júri não demorou a tomar uma decisão.
Na leitura da sentença, o juiz disse, abre aspas, Maurício está morto por causa do ódio de Patrícia, do desejo de Pina Auriema de permanecer uma parasita, da ânsia de Savione por dinheiro, do vício do jogo de Ticala e do sonho de Ceraulo de levar sua filha às compras. Fecha aspas. Todos foram condenados, de início, à prisão perpétua, que é a pior pena da Itália, já que lá não tem pena de morte. Porém, com todas as apelações e recursos, a sentença foi diminuída. Benedetto Ceraulo, o atirador, recebeu a maior pena, 28 anos de prisão. Ele já cumpriu e está em liberdade hoje. Giuseppina Auriema recebeu a pena mais leve, 19 anos e meio, por conspiração no assassinato. Ela também já cumpriu a pena e está em liberdade e participa, do documentário Lady Gucci, a história de Patrizia Reggiani, do Discovery Plus. O Ivano Savione também é condenado por conspiração e recebe 20 anos. Mesma coisa, ele cumpriu, e já está livre. Orazio Ticala foi condenado por ser o segundo executor do homicídio, por estar no dia ali na cena do crime, e recebe 26 anos. Ele cumpriu a pena, mas já é falecido hoje. E no fim das contas, Patrizia Reggiani pega 26 anos de prisão por conspiração e organização do assassinato de Maurizio Gucci. E assim, Patrizia passou seus próximos 18 anos na prisão. E ela descreve esse período como 18 anos de paz. Patrizia Reggiani ficou detida na prisão San Vittore, que ela apelidou de Victor's Residence, para não parecer que ela estava em uma penitenciária e sim num hotel, No documentário do Discovery Plus, a Patrizia descreve a sua rotina assim. Dormia, tomava banho e descia para o jardim. Ela considerava que tinha um tratamento especial, VIP, porque ela podia receber o cabeleireiro, o cirurgião, o dentista, todos ali na prisão. Ela também tinha um furão de estimação, com quem ela brincava o dia inteiro, entre leituras de livros e banhos de sol, e ela finaliza dizendo que lá ela não tinha problema nenhum e gostaria de estar lá até hoje. Em 2011, quando ela recebeu o direito à semiaberta, ela não quis aceitar e preferiu ficar presa, 100% fechada mesmo. Isso porque para poder sair da prisão no semiaberto, você precisa estar empregado, realmente trabalhar lá fora. E ela não queria trabalhar. Ela disse, abre aspas, eu nunca trabalhei na minha vida e não é agora que vou começar. Fecha aspas. Gente, ela preferia ficar presa do que trabalhar. Olha o nível. Essa mulher é... é bizarro. Quando finalmente chegou o momento dela ser solta, depois de 18 anos, que foi um pouco antes da duração total da pena, por bom comportamento, parari pororó, a primeira coisa que ela fez foi compras no shopping na Viamonte Napoleano, onde comprou joias, óculos escuros e tudo isso acompanhado de uma arara de estimação. Pois é, continuou sendo a mesma Lady Gucci de antes. Curiosamente, em 2017, a justiça italiana alegou que, apesar do assassinato de Maurizio Gucci, Patrizia ainda tinha direito à pensão anual que o ex-marido havia prometido para ela no divórcio. Isso porque esse contrato foi assinado em 1993, 2 anos antes do assassinato, portanto não tinha correlação nenhuma com o caso. Ela ainda tinha o direito de receber esse valor retroativo pelo período que ela passou na prisão sem receber, algo equivalente a 16 milhões de libras. O dinheiro deveria vir dos patrimônios de Maurizio, que agora pertenciam às filhas deles, a Alessandra e a Allegra Gucci. Porém, as filhas entraram com recurso e se recusam a pagar os valores à mãe. Sensatas,
Desde que Patrícia saiu da cadeia, as filhas não deram muita moral para ela, visitando apenas em raras ocasiões. Elas são casadas hoje, né? Moram na Suíça, já têm filhos, porém a Patrícia nunca chegou a conhecer os netos. Atualmente, Patrícia tem 72 anos e vive em Milão, às custas de uma herança que recebeu da mãe e do padrasto, o Ferdinando Reggiani. Ela se ocupa cuidando dos seus imóveis, falando com corretores e lidando com advogados. Um trabalho que ela não gosta e ainda reclama que precisa lidar com os seus patrimônios sozinha. E essa é a história de Patrícia Reggiani, a viúva negra da moda. E vale dizer que ela continua usando o nome Gucci, tá? Mesmo sem autorização. E ela fala isso de boca cheia no documentário do Discovery Plus. O que mais me chama a atenção desse caso é realmente essa personalidade excêntrica e bizarra da Patrícia. Patrícia não, né? Patrícia, porque é italiano. E como ela também conseguiu manipular pessoas próximas que nem criminosos eram, que não exibiam essa tendência ao crime, né? Para cometer um assassinato. E ainda depois, ela sai falando do crime como se não fosse nada. Enfim, pelo menos eu senti isso vendo o documentário. Enfim, só quem assistir vai entender realmente como ela é. Eu acho que nenhuma notícia ou reportagem consegue descrever essa mulher de verdade, só vendo. É aquela coisa, né? Só acredito vendo e quando você vê, você vai falar, não acredito que tem gente assim no mundo, mas tem. Enfim, como de costume, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime. Tem bastante coisa, já que o caso foi bem midiático, então não perca. Siga lá no Instagram, vem ver como que tá a Patrícia Reggiani hoje, com a arara dela, que mora junto com ela, e como são as outras pessoas, os locais onde ficaram presas, onde aconteceu o crime, enfim. Eu vou postar tudo que eu conseguir achar por lá, tá bom? E por hoje é só. Até quarta-feira que vem e até lá mantenham a humildade em dia, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato e ação promocional do Discovery Plus. As fontes utilizadas para o episódio foram o documentário exclusivo do Discovery Plus, Lady Gucci, a história de Patrícia Reggiani, os jornais República Itália, New York Times, New York Post, CNN, La Stampa, The Guardian e Telegraph.